Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por você voltar. E vamos hoje fazer uma leitura que eu tirei a carta oráculo para sentir o que eu queria dizer. Por isso que eu não vou tirar o oráculo na frente de vocês, ela já foi tirada aqui, já apareceu no título. E é fome do quê? E eu vim sentindo essa emoção para ajudar vocês também a lidarem com a fome de vocês. Porque a gente, quando tem fome, a gente faz o quê? Abre a geladeira para pensar. Em vez de sentir a fome e perceber, essa fome é do quê? É fome que quer revelar o que dentro de você? Quer revelar o que no mundo? O que você quer revelar no mundo que você não está conseguindo? Pode ser isso, pode ser uma fome de uma tristeza, pode ser uma fome de uma raiva, de uma ansiedade, pode ser uma fome de uma dúvida. E quando a gente tem fome dessas coisas, de liberdade, fome de alegria, né? Quando a gente tem a tristeza, a gente tem fome de alegria. E por aí vai, né? Essa que é o tema de hoje. E eu queria que, se vocês pudessem se conectar com a fome de vocês, escrevessem aí nos comentários, vocês têm fome do que ultimamente? Fome do que para vocês? Fome do que para o mundo, para os seus familiares? Vamos botar aqui, né, as nossas fomes, que na verdade é uma falta, né? Fome é sempre falta de alguma coisa que eu quero transformar. E em vez de transformar, a gente acaba tentando soterrar a fome com a comida e não transformando nada. Então, vim aqui com essa proposta da gente perguntar para o tarô 3 perguntas. Nós vamos fazer o seguinte: por que sentimos a fome? E aí eu vou falar da estrutura que acontece dentro da gente, de acordo com o tarô, que faz a gente ter fome de alguma coisa, né? Depois que a gente sente a fome, identifica a fome, o que a gente faz com essa fome? Né? O que a gente faz depois de saber qual que é a fome que a gente tem? A segunda pergunta, e vamos aí usar um outro baralho, que vai ser esse aqui, e um terceiro baralho, que vai ser esse aqui, para a gente para ter um conselho, ok? Eu já embaralhei essas cartas, então elas já estão, mas eu posso fazer de novo, pra gente ir introduzindo aqui quem tá chegando, para ir escrevendo aí, você pensando, o que é que você tem fome do quê, né? Quando você abre a geladeira, normalmente é por que razão que você abre a geladeira? E às vezes as fomes, elas não necessariamente fazem com que a gente coma mais, mas que a gente não consiga andar para frente, né? A gente tem uma dúvida, a gente tem uma tristeza, uma raiva, uma vontade de que alguma coisa aconteça, mas em vez da gente fazer a coisa acontecer, muitas vezes tem os nossos impedimentos. Algo acontece dentro da gente que impede a gente de fazer aquilo que nossa alma está dizendo, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu quero andar, mas eu quero falar, mas eu quero mudar. E a gente não tem conseguido fazer isso, né? Aí está a raiz da nossa fome. E essa fome é uma fome que traz o tom da dor de cada um de nós. A fome é uma tradução, é uma ponte, né? A fome é uma ponte que se vê para a gente se nutrir realmente do que a gente realmente quer, né? Então, assim, a fome nos mostra essa ponte. Ou ela, na verdade, ela é a ponte para a gente ir na direção do que a gente quer se nutrir de verdade. Então, é bom a gente observar essa nossa fome. Por que a gente come? Por que a gente tem vontade de comer? A não ser, é claro, temos esses horários naturais de fome na hora do almoço, na hora do jantar. Deixa eu botar esses aqui no canto para pegar depois.
Mas quando não é isso? Quando não é dessa forma que a coisa acontece? É uma fome de alma, forma da nossa alma estar presente, da gente escutar a nossa alma. Será? Então vamos para a primeira pergunta. Por que sentimos a fome no universo? Tarô, querido, me conta para os nossos ouvintes. Por que sentimos a fome? Temos aqui Adão e Eva no paraíso, temos aqui as escolhas, temos aqui a carruagem, vamos jogar 5, ok? Temos aqui o pendurado, temos aqui o mago, e embaixo do baralho temos o 4 de ouros. Muito bom, tem uma explicação interessante aqui. Então vamos lá. Por que a gente tem fome? Primeiro, porque a gente gostaria de fazer escolhas a partir do que a gente sente de verdade. E andar com isso, né? Tem uma vontade de 3 pontinhos para cada um e a gente quer revolucionar, ter paz, se relacionar, ter mais amor, enfim, você nomeia do jeito que você sente que é o mais importante para você neste momento. E a gente quer andar. Mas o que acontece? Para a gente caminhar, a gente precisa começar a olhar as coisas a partir de um outro ponto de vista. Talvez até um ponto de vista completamente oposto, né? O pendurado. Por quê? Porque à medida que a gente vê as coisas a partir de um outro ponto de vista, a gente acha, a partir de a gente ver esse outro ponto de vista, a gente acha solução para caminhar. Porém, o que acontece? Sem olhar esse ponto de vista de outro, essa história a partir de um outro ponto de vista, porque se a gente não está conseguindo manifestar isso, a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, não vamos ter resultados diferentes. Mas muitas vezes a gente coloca assim, não, mas você então, se você mudar, não, mas se o meu chefe parar de não sei o quê, mas se minha mulher parar de não sei o quê, parar de me cobrar, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu amigo, ou meu amante, ou se o presidente, ou se os políticos, né? Ou se a indústria farmacêutica, se essas coisas mudarem, aí eu vou conseguir o que eu quero. A gente temos uma tendência a pedir para o externo mudar, para resolver o nosso perrengue. E aí, nesse caso, o que acontece? O mago, em vez de ser aquele que transforma, é aquele que ilude. Vira uma mágica de botequim, mágica de palco. Não é uma mágica real, de transformação. Por quê? Porque o resultado acaba sendo ficar no nosso lugar de conforto. Ficar no lugar onde estamos, nos sentimos seguros. Não nos sentimos satisfeitos, mas a gente conhece, né? Aquele espaço e consegue lidar mais ou menos, porque a gente sempre lidou com aquilo do jeito que é. Então, por isso que a gente existe, eu falo a gente, porque eu tenho coisas que eu quero mudar e às vezes eu não consigo também, tá? Por isso eu estou me incluindo nisso. Eu não sou nem estou num nível tão mais alto que vocês. Eu posso ter algum conhecimento, posso ter trabalhado muito em mim, tem aspectos em mim que eu já consigo liberar e consigo fazer do jeito que eu quero, sim, mas não é tudo, né? Tem vezes que eu tenho esse impulso de abrir a geladeira e comer o pudim que tá lá, em vez de resolver a minha tristeza. Eu estou humana, tá? Todo mundo tá humano, não quer dizer que tá errado. Mas é importante, se você quer parar de comer o pudim, se você faz isso naquele momento, naquele dia que está mais triste, você quer fazer isso para dar um suporte para você com açúcar, não tem um problema, porque você tem consciência de que não, hoje eu prefiro comer pudim em vez de resolver essa coisa da minha... Quando você faz a coisa com consciência, o resultado é muito diferente. Agora, quando você abre a geladeira e come pudim, nem pensa, só come o pudim
e no dia seguinte come pudim de novo, e come pudim de novo, e não se dá conta de que você está comendo um tanto de pudim porque você está triste e não quer lidar com a tristeza, então aí é que você entra no seu estado de conforto. Não, é mais confortável comer pudim do que lidar com a minha tristeza. Eu me iludo que comendo pudim a minha tristeza vai embora. Ela talvez vá embora, você se distraia momentaneamente, mas o começo da sua escolha amorosa por você e pelo que você está sentindo não acontece. Então, por que não acontece, nós vamos perguntar. O que a gente faz? Então, assim, hoje, depois de eu ver o vídeo aqui do tarô ecológico, eu quero me conectar com a minha natureza que está dentro de mim, que sempre esteve dentro de mim, e eu não estava querendo escutar. Não é que ela não está. Não é que eu tenho que procurar, eu só não quero escutar, porque de certa forma pode ser, né, um pouco dolorida essa história e tudo bem. Às vezes a gente não está dando conta e você vai dar conta na hora que você puder dar conta. Mas na hora que você se dá conta, putz, tem uma coisa errada. Estou comendo muito pudim, mas eu continuo triste. A tristeza volta, a tristeza volta, a tristeza volta. Então, isso significa o quê? Que eu preciso lidar com essa tristeza. Então, quando você se dá conta de que estou comendo muito pudim para resolver uma coisa que não se resolve comendo pudim, pelo menos não a longo prazo, né? Se resolve naquele momento, você pode acabar ficando engordando, né? Ficando com colesterol alto, triglicérides, fica doente, porque não cuida do que realmente está sentindo, com a fome verdadeira, que é a fome de alegria, que é a fome de resolução. Então aqui vamos perguntar para o tarô o que fazer depois que eu sei que, bom, estou comendo pudim porque estou triste. Tá, e agora? O que eu faço? Tarô, depois que a gente se dá conta de que a gente está com fome, mas está comendo no lugar de sentir, de resolver o que sentir, além do óbvio, vou tentar resolver o que eu estou sentindo, vamos ver como de repente você pode resolver isso. O que fazer depois que eu me dou conta de que eu estou nesse processo de mascarar o que eu estou sentindo. Temos aqui 5 cartas. 5 de ouros, que é a falta. Cavaleiro de ouros, que é o jeito de caminhar, e eu vou explicar isso. Rainha de copas, para justificar o pendurado, e eu vou explicar. Temos a carruagem agora no mago, e não mais aqui no começo. E, finalmente, a força. Nossa, essa explicação tá fantástica, sensacional. Então, vamos lá. Então, vamos justificar cada parte dessa leitura para vocês entenderem. Deixa eu botar mais para cá um pouquinho para ficar enquadrado. Não precisa ficar tão amassadinho do lado de lá. Vocês podem ver. Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer escolhas a partir do nosso coração, nós precisamos fazer escolhas a partir do que a gente quer e não do que nos falta. Muitas vezes a gente quer fazer essa escolha para preencher essa falta. Aí que está o erro, porque em vez de cuidar dessa falta, amar essa falta, colocar no colo essa sua falta e resolver internamente, fazemos escolhas para rapidamente pular lá para o final, que é resolver o perrengue todo, soterrando o que a gente quer de verdade ou o que está acontecendo de verdade para chegar naquele fim, naquele resultado. E muitas vezes esse resultado ele acontece através de muito esforço, porque a gente quer muito, está sentindo muita dor e quer muito que essa dor vá embora. Mas em vez de focar na dor, focamos no resultado. E outra ilusão que a gente tem é achar que a carruagem é um movimento rápido. É um movimento que aqui está com um tigre, que a gente pode até achar que esse tigre aqui tem uma carinha de a força, né? Por quê? Porque a carta da força fala da gente, da fome da gente segurar os nossos instintos. Então, em vez de segurar os instintos no começo, a gente tem que segurar os instintos,
trabalhar os nossos instintos para poder lidar com a vida no final. Se você libera seus instintos e sem trabalhar eles, você corre o risco de sair correndo para fazer uma coisa sem saber, sem ter consciência completa das suas sombras. Porque normalmente, eu vou até mostrar aqui, na carruagem sempre tem, deixa eu ver se está focado, 2 cavalos, um branco e um preto. O branco é nosso pensamento, nosso desejo real, e o preto é nossa sombra que nos segura para o outro lado. Se a gente não consegue colocar os 2 cavalos andando para a mesma direção, em qualquer carruagem, a carruagem ou fica parada porque os cavalos não andam para frente, cada um quer para um lado, ou ela pode capotar porque eles não entram em uníssono, né? Então, assim, eu sei qual é meu problema, a minha fome é porque eu estou com tristeza, então vou lidar com a tristeza. Então, vamos juntos caminhar por aqui. Mas se você entra nessa de eu vou caminhar por aqui sem se dar conta das suas sombras, o que realmente está fazendo você ir, a vida te fala, olha só, ele cutuca você, olha só, você esqueceu de olhar sua sombra, você tem que olhar esse outro lado aqui. A vida te chama para esse lugar, né? E antes disso, aqui no Cavaleiro de Ouros, por que eu vou chamar a atenção de vocês para o Cavaleiro de Ouros? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele é o cavaleiro mais lento, ele é o mais cuidadoso, ele é o mais fiel, mas ele é lento, ele é quase parente da temperança. Então, muitas vezes as pessoas querem resultados muito rápidos, e nem sempre a natureza é rápida. Muitas vezes a gente quer o resultado tanto que a gente ultrapassa e atropela a gente mesmo, as nossas dores. Não, eu preciso entregar esse trabalho, e não observa que você está com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago, e não cuida dessa dor de estômago. E aí quando você consegue finalmente entregar o tal do trabalho, você está precisando se internar com uma síncope, com uma gastrite, uma úlcera, porque não se ouviu, porque se atropelou, não pediu um tempo para se cuidar, ou pelo menos não se deu o tempo para se cuidar, para fazer as coisas no tempo delas, inclusive no seu próprio tempo. Eu sei que a nossa sociedade é assim, vamos. A questão é, o que a sociedade está pedindo, o que a gente pode fazer é esse esforço que está acontecendo. Eu me esforço para preencher os desejos da sociedade, mas eu não olho para mim. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que eu estou alinhado? Será que eu estou tranquilo? Será que eu estou treinado? Então, olhar para esse movimento de sombra, às vezes leva um certo tempo. Então, o que esse Cavaleiro de Ouro está falando? Cuide de você com amor, com compaixão. Esse olhar para o outro lado, esse outro ponto de vista, tem que ser muito amoroso. Pedir para ter resultados rápidos, então vamos lá. Vamos falar uma palavra mágica e você vai se curar imediatamente. A gente só consegue se curar imediatamente quando todas as outras layers, né, as camadas, já foram liberadas. Outros aspectos daquela coisa foi liberado. Senão vai tomar o tempo que tomar. E muitas vezes a nossa sociedade não é muito rápida, quer uma coisa nova o tempo todo. E nem sempre a gente consegue tão rápido quanto a sociedade pede. Então aqui está se pedindo que quando você for olhar para o outro lado, quando for olhar para a sua sombra, para a sua dor, para aquilo que você precisa mexer, tome seu tempo e seja amoroso com você. Perceba o que o teu coração está pedindo. Procure uma ajuda, eventualmente, de um profissional, de um médico, de um mestre. Enfim, procure alguém que te ajude a segurar a onda nesse momento, às vezes, também, né? Mas, principalmente, tenha compaixão com você. Você não tem que nada, né? Às vezes, a gente quer muito que as coisas, né, já se resolvam, mas cada um tem seu tempo. Precisa ter compaixão e amor por você, antes de mais nada. E aí, sim,
Você vai ter os potenciais e as capacidades que não vão ser mais ilusão, e aí você consegue caminhar. Ah, então tá. Então agora eu já posso dar esse primeiro passo, ou esse segundo passo de uma forma diferente. Porque você não vai ter mais medo de dar os passos, porque o 4 de ouros é muito medo de sair do seu lugar de conforto. Quando a gente não tem medo do medo, a gente anda. E quando a gente acha que o medo é esse leão que vai devorar a gente, que é o nosso próprio leão, na verdade, a gente vai. Eu estava falando com uma cliente uns 2 dias atrás que dizia assim: ah, mas eu tô precisando namorar, beijar na boca, ficar, né? Como diz hoje em dia. Eu falei assim: então vá. E aí, 2 minutos depois, mudou de assunto, porque, na festa, não sei o que, foi muito gostoso e tal. Beijar fulano, ciclano, só para liberar, só para me divertir. Eu sabia que era só isso, ele sabia que era só isso, estava tudo bem. Mas, aí vem o mais. Eu tenho medo de alguém falar mal de mim, eu tenho medo de a pessoa me maltratar, a pessoa, né, a pessoa não me respeitar. O que acontece? Ela quer, mas ela não quer. Ela quer, mas ela tem medo. Né? Então, quando a pessoa quer, mas tem medo, a coisa não se realiza. Quando a pessoa já tem dentro de si a certeza de quem ela é, a certeza de sabe colocar limites, sabe dizer não, sabe gritar por socorro, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de estar na presença de alguém. E de repente, quando começa a sentir medo, assim, eu já sei o que tem que fazer, tem que dizer não, tem que dar um tapa na cara, tem que sair correndo, tenho que mudar de calçada. Eu sei o que eu tenho que fazer. E se você tiver habilidades, posso dar um taekwondo na cabeça da criança, da criatura, na verdade, né? Enfim, eu sei o que eu tenho que fazer para domar as feras externas e a minha fera. Então eu não tenho medo do que vai acontecer porque eu estou preparado. Eu sei como lidar com o medo quando eu tenho medo, eu sei o que fazer. Então, esse é o processo. Quando eu tenho fome, é porque eu tô nesse lugar de conforto e não quero lidar com o que está me incomodando. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Você que está aqui comigo, inclusive. E eu, às vezes, acontece que eu como pudim também, tá? Não vou negar. Mas eu tenho um pouquinho de... Eu tenho me chamado a atenção, vamos dizer assim, para eu prestar atenção por que eu tô comendo, por que eu tô com fome. E parar um minutinho e respirar naquele lugar. Tô com fome mesmo ou é ansiedade? Tô com fome mesmo ou é raiva? Tô com fome mesmo ou é falta do que fazer? Então eu tô com dúvidas e aí eu quero comer para pensar, né? Ai, meus amores, é difícil. Evoluir aqui não é simples. Quer dizer, é simples, mas é difícil. Né? É você se conhecer. É procurar alguém que possa te orientar nesse processo. É claro que se você quiser que seja você é super bem-vindo para mandar um e-mail para mim. É só pelo e-mail que eu marco sessão. E eu posso te ajudar a ultrapassar isso. O e-mail está na descrição do vídeo, curaticartas@gmail, e eu vou ficar muito feliz em poder te dar esse suporte, se você quiser. Mas se você tiver um terapeuta de confiança, um médico de confiança, enfim, o seu psicólogo, o seu amigo, o seu padre, não deixe de usar essas suas ferramentas, ok? Vamos agora acabar essa leitura com um conselho do tarô. Vamos usar esse outro tarô lindo, novo, que eu queria muito estrear. Eu vou até empurrar um pouquinho para cima, que essas cartas a gente já viu. Não precisa ficar centralizado. E vamos ver nessa situação de fome, tarô. Universo, o que você tem para nos dizer? Qual o conselho que você tem para nós através do tarô? 1, 2, 3. Eu vou botar 3. Se achar que tem mais, a gente pega mais. As de ouros,
Pajem de paus e 7 de espadas. Eu preciso de uma justificativa para esse 7 de espadas. 7 de ouros. Ah, ok, entendi. Então tá. Então, qual que é o conselho do tarô? O conselho é: comece a ver, a observar como é que você manifesta as coisas. Qual que é o seu movimento para manifestar? Eu digo manifestar é fazer as coisas, né? Tudo que você faz é uma manifestação, tá? Tenha claro isso. A gente está manifestando o tempo todo. Então, como é que eu faço as coisas? Eu faço as coisas de maneira consciente ou não? Eu uso meu fogo interno, porque o pajem de paus é o nosso fogo interno. Aquele que começa a caminhada, é que diz assim, a nossa paixão, nossa primeira paixão. Eu quero, eu desejo, eu vou. Essa comunicação da nossa libido, e quando eu falo libido não é sexual necessariamente, a libido é a força de vida, aquele desejo que faz assim, não, eu quero ir, eu quero fazer isso, eu vou aceitar aquele emprego, eu vou telefonar para o meu chefe, eu vou me inscrever naquele curso. Esse fogo interno que não tem explicação, tem uma vontade enorme que te move, que move teu corpo inteiro. Então, como é que você manifesta? É dessa forma? Se não for, comece a observar, porque quando é dessa forma, é tua alma te falando. É a tua alma, sua essência te contando o que você veio fazer aqui, a direção do seu próximo passo. E o 7 de espadas, nesse 7 de espadas, especificamente, é alguém saindo correndo com um monte de espadas na mão e deixando 2 caídas, cair até de tanta coisa que tem na mão, correndo para buscar as coisas. O 7 de espadas fala normalmente de uma sensação de roubo, quando você se sente, acha que algo foi tirado de você. Então, saiba que quando as coisas são tiradas de você, é porque não é para estar com você. Olha num outro ponto de vista. Se não foi para ser, é porque não é para ser. Quando a gente fica brigando muito com isso, é porque não quer dizer que não vai ser um dia, não quer dizer que não possa ser de uma outra forma. Não é para ser daquele jeito naquele momento. Se foi tirado, se você tem essa sensação, me foi roubado, é porque tem algo dentro de você que manifestou aquilo daquela forma. Tem uma outra pessoa, vou falar de outro cliente, que tinha 2 empregos, mas já estava querendo sair de um deles. Tô pensando em sair porque tá ficando demais para mim, eu acho que vou ficar só com esse outro emprego e mais não sei o que, que eu já faço, tô lotado. E aí, desse primeiro emprego, alguém sentiu essa vibração e disse assim, vamos dispensar você, não precisamos mais do seu trabalho. Essa pessoa já estava querendo sair desse trabalho. E o que ela sentiu? Que foi roubada. Como assim? Que absurdo, me despedindo porque eu era um bom funcionário e porque eu me dediquei, que não sei o quê. Mas a pessoa já estava querendo sair. Por que está se sentindo roubado? Então, esse lugar do sentir roubado, tem que saber que você plantou e você está colhendo. Tudo o que acontece na nossa vida é uma colheita nossa. De alguma forma, a gente plantou aquilo. Então, ela já tinha essa intenção de sair do trabalho, essa pessoa já tinha essa intenção de deixar essa situação. Então, por que estava se sentindo roubado? Plantou, vai colher. É tudo uma questão de ter consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo. Porque eu não queria que fosse dessa forma. Eu queria sair, não queriam que tivessem me saído. Isso é ego falando, vamos combinar. É o ego. Teu ego está falando que não queria ser da sua forma. Eu só lamento, às vezes demorou muito para sair, o universo te deu um empurrãozinho. Aconteceu comigo também nesse sentido. Eu queria mudar o celular e o celular eu ficava pensando, vou comprar, não vou comprar. Já tinha visto o preço. Aí eu ainda fiquei pensando, será que eu uso esse dinheiro que eu tenho guardado? Será que eu não uso esse dinheiro para outra coisa? Vou aguentando mais um tempo? Não deu 2 dias, meu celular foi roubado no ônibus. O que é isso? Eu já sabia que eu queria comprar e estava adiando.
E aí as coisas vão acontecendo, o universo vai te empurrando para aquilo que você está querendo manifestar. E às vezes precisa essa empurradinha, esse empurrãozão, às vezes, né? Tirar de você, as coisas que são tiradas da gente, são tiradas porque a gente plantou daquela forma. Porque a gente não teve uma decisão consciente, a gente não foi atrás do que a gente queria. Então, o que a gente plantar, a gente vai colher. Isso aqui, 7 de ouros, eu vou comprar aquilo que eu tiver dinheiro para comprar, eu vou colher aquilo que eu tiver dinheiro para colher. O 7 de ouros é sempre uma colheita. É a hora de você perceber que a minha energia, a sua energia vai se alinhar com o resultado. Então, se você quer mudar o resultado, não é o resultado que você tem que mudar, é a tua energia. E a gente só muda a energia mudando as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas crenças. Ficou claro, meus amores? Desculpe puxar a orelha de vocês, mas é isso que a fome da gente vem contando. Essa ponte para a gente se tornar cada vez mais consciente de nós, das nossas atitudes, dos nossos movimentos, das nossas manifestações, para a gente cada vez manifestar um mundo mais consciente, mais bonito, porque se a gente quer realmente um mundo mais bonito, a gente precisa estar consciente do que a gente está manifestando, não deixar para os outros. Ah, porque se o outro fizer, o mundo vai ser bonito. Não, a gente tem que mudar a gente. O outro também precisa mudar, não estou negando isso, mas precisa começar por quem está dizendo eu quero um mundo diferente, não é verdade? Meus queridos amores, foi um prazer essa leitura, espero que isso ajude vocês no processo de vocês, que traga muita consciência, que vocês possam se iluminar no sentido de ter consciência, não se iluminar de ascensionar, não, mas de se iluminar, de ter consciência cada vez mais de quem vocês são, da luz que vocês são, do amor que vocês fazem parte, que esse universo quer que vocês sejam. Combinado? E, então, se vocês gostaram, dê o seu joinha, comentem qual que é a sua fome, não esqueçam de comentar, vou ter o maior prazer de trocar com vocês nesse sentido. E espero vocês numa próxima leitura. Combinado? Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!